Oi, gente! Já estamos aqui para nossa aula 1, que já vai começar sobre benefícios por incapacidade. Eu separei tanta coisa, não vai dar tempo de falar tudo pelo jeito. Oi, gente! Rude, Morgânia, Cecília, Rafael, Carlos... Vamos entrando. Fernanda, minha aluna, minha amiga. Vamos entrando, que a aula já vai começar. É tanta coisa que eu vou ter que começar logo, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Eu fiz um monte de material para falar aqui e não vai dar tempo de falar tudo, com certeza, porque é muita coisa. Essa live, ela é a aula 1, tá? Da Semana do Previdenciário no Campo de Batalha. E ela vai ficar gravada no YouTube, mas só até o dia 17, tá? Então, depois do dia 17, as aulas vão sair do ar. E no dia 17 vai ter o lançamento do curso, então também aguardem que eu vou passar tudo que eu aprendi desde 2008, que é quando eu atuo, né? Quando eu comecei a atuar no direito previdenciário. Vou passar tudo para vocês. E benefício por incapacidade, quem me conhece sabe que é uma paixão para mim. Eu adoro falar sobre benefício de incapacidade. É o carro-chefe do meu escritório. Grace, Lorena, Júlia, minhas alunas aqui, ó. Tiago, Jana, Cris, meu marido, Rafa, da comissão da OAB. Vamos entrando, gente. Eu já vou começar a falar. Então, o benefício por incapacidade, ele é o carro-chefe no meu escritório. Eu fiz a minha primeira ação previdenciária foi um benefício por incapacidade. E eu lembro que quando eu peguei aquele benefício, aquela ação para fazer, aquela documentação médica. Oi, mãe! Aquela documentação médica, eu não consegui entender nada daqueles atestados. Eu demorei mais de 2 dias para fazer uma ação de auxílio-doença, que hoje é benefício por incapacidade temporária. Eu vou falar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque eu não vou conseguir lembrar, depois de 12 anos falando auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eu não vou conseguir lembrar aqui do benefício por incapacidade temporária e permanente. Então, vocês já sabem que eu vou falar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas mudou o nome, né? Mudou com a reforma, mudou. Então, oi Lorena, vamos botando coração na tela. Quando eu comecei, a minha primeira ação, né, foi um auxílio-doença. O segurado tinha levado um tiro na cabeça. E eu não entendia nada, eu olhava aqueles exames, eu não conseguia entender nada, eu olhava os atestados, eu não conseguia decifrar o que estava escrito. Hoje, né, depois de muitos anos, a gente já consegue pegar um exame, principalmente quando se trata assim, de exame de coluna. A gente já sabe o que é grave, o que não é, né? Isso a gente só vai ficar bom com a prática. Então, a gente, claro que tem que ter cuidado quando a gente inicia. É bom a gente ter um auxílio, a gente ter um mentor quando a gente inicia, porque isso vai economizar, isso vai atalhar o nosso caminho e vai fazer com que o nosso cliente tenha o benefício concedido, né, mais facilmente. Então, assim, vão escrevendo de onde vocês são. Vocês vão colocando as perguntas, mas eu só vou responder as perguntas no final, tá? Pra dar tempo de falar tudo que eu tenho pra falar. Então, eu comecei a pensar assim, ó, desde 2008 que eu atuo no direito previdenciário, que eu faço auxílio-doença. Comecei a fazer um cálculo na minha cabeça, quantos auxílios-doenças eu já fiz na minha vida. E aí eu fiz um cálculo, até anotei aqui, ó, desde 2018, tá? 2008, aliás, são 12 anos. Vamos supor que eu tenha 10 auxílio-doença por mês, porque na época de pente fino, nossa, o escritório choveu, assim, agora até deu uma acalmada, mas na época de pente fino, o escritório choveu de clientes para fazer ação, né, de concessão ou restabelecimento de auxílio-doença. Então, calculando, vamos supor, 10
clientes por mês, tá? De auxílio-doença durante 12 anos. Sabe quantos auxílio-doenças eu já devo ter feito, processos? 1.440, pelos meus cálculos rápidos aqui. Então, acho que dá para ter, né, bastante experiência em auxílio-doença, depois de fazer mais de 1.000 processos de auxílio-doença. A gente já conhece um pouco, qual médico que é bom, qual médico que não é bom, qual documento a gente tem que juntar, qual documento que não pode juntar. Mas isso é só com a experiência mesmo. Oi, Jéssica, beijo. A Dida aqui de Capão. Luiz Cláudio, boa noite. O Cironei, a Dani, beijo, gente, vamos entrando. Então, hoje eu tô aqui para ensinar um pouquinho para vocês, tentar ensinar em 1 hora, o que eu aprendi em 12 anos e mais de 1.000 ações previdenciárias de auxílio-doença, tá? Eu separei algum material aqui, mas o que eu quero falar para vocês é assim, ó. Primeira coisa, tá? O que tu tem que saber? O cliente entrou no teu escritório. O que tu tem que saber para conseguir atender bem o cliente? Primeira coisa que tu tem que saber. Tu tem que saber carência e qualidade de segurado, tá? Qual que é a carência do auxílio-doença? A carência do auxílio-doença... Oi, Eleusa, Grace, tudo bem? A carência do auxílio-doença é 12 meses de contribuição, tá? Mas tem exceções. Quais são essas exceções? Acidente de trabalho, doença profissional. Quando se trata... Ó, Eliane também. Beijo, amiga. Quando se trata de acidente de trabalho, doença profissional e agora... Essa questão do acidente de trabalho e a doença profissional vai ser um baita negócio aqui. Ai, Catarine, beijo, amiga. Vai ser um baita negócio, por quê? Porque o cálculo das aposentadorias, dos benefícios por acidente de trabalho, ele vai ser diferenciado. Então, vai ser um baita nicho aqui para os advogados, tá? Conseguir caracterizar isso e conseguir também, né? A gente tem que analisar quando o INSS faz uma proposta de acordo, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, que eu fiz essa semana, até mostrei para vocês o caso. Analisar qual que é a data do início da incapacidade, para a gente conseguir pegar o cálculo antes da reforma, tá? O que mudou com o benefício de incapacidade com a reforma? A forma de cálculo. Então, isso eu vou falar depois. Mas primeiro, o primeiro passo aqui é carência e qualidade de segurado. O que é carência? É o segurado contribuir 12 meses. E esses 12 meses tem que ser antes de ficar doente, tá? Exceção vai ser acidente de trabalho, doença profissional ou algumas doenças que são elencadas como doenças graves e elas estão no artigo. Deixa eu ver qual que é o artigo que separei aqui para falar para vocês. 26, anota aí, tá? Pega papel e caneta. Artigo 26, já alguém digita aí para mim, por favor. Artigo 26 da Lei 8.213. São doenças que isentam de carência, ou seja, quem tiver aquela doença, ela não precisa contribuir 12 meses para ter direito ao auxílio-doença. Que doenças são essas? Eu vou dizer algumas aqui, mas o rol é mais extenso. E outra coisa importante, esse rol ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, se a pessoa tem uma doença grave, essa doença não está no rol, tu pode comprovar que aquela doença é grave e conseguir, sim, enquadrar como... Ó, a Eleusa escreveu aí. Obrigada, amiga. Então, essas doenças são tuberculose, hanseníase, câncer, AIDS, cardiopatia grave, espondiloartrose, cegueira, alienação mental. Essas são algumas das doenças, tá? Que isentam de carência. Essa semana eu peguei e falei para vocês aqui, né? O processo eu acho que eu entrei faz uns 3 meses, numa situação de cardiopatia grave. O segurado, ele contribuiu 3 meses, tá? Lá atrás ele já tinha contribuído, mas ele perdeu a qualidade de segurado. Quando que a pessoa perde a qualidade de segurado? Se ele é segurado facultativo, 6 meses. Se ele é contribuinte individual, 12 meses. Se ele ficou numa situação de desemprego, 24 meses. Se ele, além da situação de desemprego, ele tem mais de 10 anos de contribuição. Daí sobe para 36 meses. Então, não é uma coisa tão simples, tá? É uma coisa, são vários detalhes.
E às vezes, por desconhecimento, a gente pode dizer para o nosso cliente que ele não tem direito. Ah, não, mas já faz 3 anos que tu não paga o INSS, tu não tem direito. E na verdade não, a gente tem que analisar todas essas hipóteses para ver se ele não vai ter, né, um aumento da qualidade de segurado dele e daqui a um pouco ele está dentro do período. Então, anotem essas 3 hipóteses. 12 meses é o contribuinte individual, o empresário normal, tá? Normalmente, a regra geral vai ser 12 meses. Mas se recebeu o seguro-desemprego ou esteve em situação de desemprego, às vezes a pessoa não recebeu o seguro-desemprego, mas ela tem como comprovar que ela estava numa situação de desemprego, tá? Então, vai prorrogar por 24 meses. Se além disso, ela tem mais de 10 anos de contribuição, vai prorrogar por 36 meses, que são 3 anos. Então, fiquem atentos a essas regrinhas e às vezes até é bom eu até dei essa dica na live passada e muita gente gostou, eu vou repetir aqui para quem não assistiu, a gente pegar a documentação do cliente e a gente não dizer na hora, não dá, não, tu não tem direito. Pega a documentação do cliente, analisa, às vezes a gente acha uma jurisprudência, um furo, alguma coisa que vai favorecer o nosso cliente, que muitas vezes na hora a gente não vê. É que nem quando a gente perde alguma coisa, né? Quando a gente perde, por exemplo, tu perdeu a pasta do cliente. Tu procura, não acha. Daí daqui a um pouco tu espera, senta, toma uma água, vai lá e a pasta tava na tua frente. Então é a mesma coisa quando tem uma situação de um auxílio-doença. Pega a documentação, diz que tu vai analisar, analisa, pesquisa, porque às vezes tem um detalhe que tu não se deu conta, daqui a um pouco, né, uma isenção de carência por ser uma cardiopatia grave, que era esse caso que eu ia falar agora, né? Esse caso depois eu vou responder as perguntas, tá, Karine? Depois eu respondo. Não tem que ser consecutivo. Não, vou responder agora. Não tem que ser consecutivo, mas não pode ter perda de qualidade de segurado dentre esses 10 anos, mas não necessariamente consecutivo. Então, assim, eu peguei um caso de um cliente de cardiopatia grave. Só que em nenhum documento dizia que ele tinha cardiopatia grave. Dizia que ele tinha cardiopatia isquêmica. E aí, o que eu fiz? Eu disse, não, me deixa a documentação que eu vou analisar. Porque até então eu não sabia se aquela doença, né, era uma cardiopatia grave ou não. Ó, a Camila, minha aluna aqui, seja bem-vinda. Botem coração na tela. Então, esse cliente, ele era portador de cardiopatia grave. E ele contribuiu há muitos anos atrás com o INSS. A última contribuição dele era 2006 e depois ele teve uma contribuição janeiro, fevereiro e março de 2019, tá? Em abril de 2019, ele sofreu um infarto. E aí a gente tinha que analisar se enquadrava ou não em cardiopatia grave. E aí, eu peguei a documentação, aleguei que isentava de carência, aleguei que ele tinha qualidade segurada, porque em janeiro, fevereiro e março ele tinha contribuição e ele teve esse infarto em abril. Mas nenhum documento dizia que era cardiopatia grave. O que aconteceu? O INSS juntou a documentação no EPROC. E eu, analisando o processo administrativo, eu verifiquei que no último laudo, porque é muito importante a gente pedir o processo administrativo, e a gente pedir o laudo médico do INSS para a gente analisar o nosso processo. E no laudo do INSS dizia existência de cardiopatia grave, isenção de carência. No laudo do INSS, o laudo pericial do INSS dizia isso. Então, gente, o que eu aleguei? Eu aleguei que isso era um fato incontroverso. O INSS não podia discutir se a pessoa tinha ou não cardiopatia grave. No próprio laudo, ele colocou que era cardiopatia grave e que isentava de carência. E mesmo assim, ele não deu o benefício. Eu provando que a pessoa tinha qualidade de segurado, eu consegui, né? A gente teve uma sentença procedente. O benefício, inclusive, foi implantado ontem. Fiquei muito feliz com o resultado, né?
E isso por quê? Porque a gente conhece a legislação e a gente analisa também o caso. Porque se tu for só analisar só pelo que ele tá no atestado, não dizia cardiopatia grave. Mas, analisando, né, mais aprofundadamente, então por isso que tu nunca diz pro cliente, não dá e manda o cliente embora, a gente conseguiu o benefício para esse segurado. Então, quando se trata dessas doenças graves, né, a gente tem que ter esse cuidado. Outra situação, tá, que foi uma situação que eu me surpreendi porque o cliente conseguiu, através do próprio INSS, o funcionário do INSS deu essa informação pro cliente, foi o seguinte: ele era contribuinte individual autônomo, ele era pedreiro autônomo, tá? E fazia mais de 2 anos que ele não contribuía, ele não tinha mais de 10 anos de contribuição. O que aconteceu? Ele subiu no telhado e ele caiu do telhado e ele sofreu a fratura da coluna. E uma fratura muito grave. Ele foi no INSS, ele marcou sozinho, né? Marcou um auxílio-doença, perícia, foi lá para fazer a perícia e o funcionário do INSS disse assim para ele: não, faz o seguinte, paga 1 mês atrasado, porque o que acontece, tá? O contribuinte individual, hoje a gente tá no dia 12 de março. Eu tenho até o dia 15 para pagar o INSS de qual competência? Do mês de fevereiro. Então, se eu sofri um acidente no dia 1º de março e eu contribuo para o INSS até 15 de março, eu estou contribuindo fevereiro. Se eu contribuo de março, eu tenho a possibilidade de contribuir em abril. Porque é competência março, tu paga em abril. E aí ele foi lá e pagou 1 mês atrasado. 1 mês atrasado, contribuinte individual não tinha qualidade de segurado, tá? Tem isenção de carência por ser um acidente. E aí ele foi lá e pagou 1 mês de atrasado e conseguiu o benefício. Daí, claro, ele encaminhou tudo isso sozinho, ele conseguiu o benefício sozinho, só que ele recebeu por um tempo e agora cessou. Aí entrei com ação judicial, conseguimos restabelecer o benefício dele, o benefício vai ser pago até dezembro. E aí, né, nessa situação, entra o advogado que vai entrar com a ação judicial e nesse ponto a gente sai ganhando. Mas, daqui a um pouco, o cliente ele vai te procurar antes de ingressar com o pedido, ou o funcionário do INSS provavelmente não vai informar o segurado que ele pode fazer essa contribuição, o pagamento dessa contribuição em atraso. E aí, o teu cliente vai perder o direito, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. E uma coisa que eu sempre acho muito importante, a gente tentar. Porque teve casos que eu olhei a documentação do cliente e eu pensei, esse cliente não vai ganhar. A documentação não tá boa. E mesmo assim eu tentei. E aí, na perícia, né, o laudo foi favorável e a gente conseguiu o benefício. Só que, claro, a gente tem que ter o cuidado para a gente juntar toda a documentação e a documentação ser suficiente. Porque o que eu mais vejo, né, de advogados, às vezes a gente tem advogados, né, que entram com um processo, daí acaba aquele processo, daí o cliente nos procura. Aí é importante também a gente ter uma ficha de entrevista. Nessa ficha, tu perguntar para o cliente se ele já teve processo judicial. Então, o que acontece? O cliente vai para o teu escritório, ele já teve processo, aí tu vai analisar o processo do outro advogado, que já terminou, né? Porque é antiético a gente analisar processo de advogado quando o processo está andando, né? Mas vamos supor, o processo já terminou. E aí a gente vai analisar e a gente verifica que o advogado não solicitou a documentação suficiente. Às vezes ele tem um exame atual, uma receita atual e um laudo atual. O que eu faço quando eu vou atender os meus clientes? Eu peço toda a documentação. Eu digo, tu me traz tudo, desde o início da doença. Quem vai separar o que vai, o que não vai, sou eu. Mas tu tem que me trazer tudo. Vamos supor que o cara tem 10 anos lá de auxílio-doença porque ele tava naqueles benefícios, né? Que agora foram revisados pelo pente fino, mas muita gente ficou 10 anos recebendo auxílio-doença. E o que acontece muito? O cliente chega no teu escritório e ele tem a documentação lá a gente tá em 2020, tá?
Então, vamos supor que ele faz 10 anos que ele recebe um auxílio-doença. Ele tem toda a documentação de 2010, quando foi deferido o benefício, quando ele entrou com a ação judicial. E aí ele te traz a documentação de 2020. E aí, entre 2010 e 2020, tu tem o quê? Tu não tem documento. E isso, né, eu sou da Comissão do Direito Previdenciário da OAB aqui da minha cidade, e a gente fez uma reunião com o juiz federal, e ele disse, né, é importante a gente participar das comissões da OAB e a gente ser ativo nisso, porque a gente fez uma reunião com o juiz e ele nos deu informações privilegiadas, né? Ele deu muita informação. Ele disse, olha, nessas perícias, principalmente de BILD, né, que é benefício de incapacidade de longa duração, é chamado BILD. A primeira vez que eu vi o BILD, a gente ligou para marcar uma perícia, faz um tempinho, né, quando a gente ligava ainda para marcar perícia. A gente ligou para marcar uma perícia e aí a funcionária do INSS perguntou, é BILD? E nós, meu Deus, o que ela tá falando? O que é BILD? Aí a gente descobriu depois que era benefício de incapacidade de longa duração. Então, quando se trata de BILD, e é interessante que o Previdenciário tem milhões de siglas. E nós, previdenciaristas, a gente acaba falando sigla, achando que todo mundo vai entender, né? Ah, pede a cópia do PA. O que é PA? É processo administrativo. E aí a gente fala automaticamente, DIB, data de início do benefício, DER, data de entrada do requerimento. E a gente fala as siglas achando que todo mundo está entendendo e no final ninguém sabe o que a gente está falando. Mas, em relação a esses benefícios de incapacidade de longa duração que passaram pelo pente fino, o juiz federal, na reunião que a gente fez, ele nos informou. Olha, quando o perito vai analisar e o segurado, ele tem uma documentação lá de 2010 e outra lá de 2020 e ele não tem a prova de que ele manteve o tratamento nesse meio tempo, é bem provável que o benefício vai ser negado. Então, a gente tem que ter cuidado também para quando a gente atender o cliente, a gente já informar que ele deve obrigatoriamente manter o tratamento médico. Porque muitas vezes eles acham que, agora eu entrei, vou entrar com o processo, entreguei a documentação e agora deu, agora é só esperar a perícia. Não, ele tem que manter o tratamento. Se ele tem dor, eu sempre indico, vai no posto de saúde, não fica passando dor em casa, criatura. Se tu passa dor em casa, ninguém fica sabendo. Tu tem que passar dor num lugar público para ter um documento para comprovar. E acontece muito isso, né? Principalmente as pessoas mais velhas. Elas não gostam de ir no médico, elas não gostam de ir no posto de saúde. E aí a pessoa tá lá, tá doente, tá incapacitada, e ela não tem prova. E aí não adianta, né? Nós, advogados, nós previdenciaristas, nós precisamos de quê? De prova. Então, tá ruim, vai pro posto de saúde, vai no médico, pega a receita, pega documento. E aí também eles dizem assim, mas eles não entregam nada. Eu fui lá no posto de saúde e não me entregaram nada. Não, eles não entregam na hora. Eles entregam depois, tu tem que requisitar, né? Então, isso tudo é nós, advogados, que temos que passar essa orientação. Mantenha o tratamento médico, guarda a documentação. Porque tu imagina essas pessoas que passaram por a perícia, tá? Dos pente fino. Muitas vezes eles tiveram a documentação, mas botaram fora. Por quê? Porque ninguém avisou que tinha que guardar a documentação. Então, quando o cliente chega lá, eu digo assim, tu separa uma pasta, pega uma caixa de sapato e guarda tudo que for de médico naquela caixa, naquela pasta. E se um dia tu for chamado para perícia, tu tem toda a documentação guardada, tá? Então, cabe a nós informar, porque na maioria das vezes o cliente não tem essa instrução. E falei demais, né? Já falei um monte de coisa. Eu pulei um monte de coisa aqui, vou voltar. Quando o segurado é empregado, tá? Quando o segurado é empregado, com carteira assinada. E aí ele chega no teu escritório. Doutor, eu quero que tu encaminhe um pedido de auxílio-doença pra mim. Tu pode? Tu, advogado. Quero que vocês respondam aqui pra mim, tá? Tu, advogado. Tu pode encaminhar um benefício de auxílio-doença quando o segurado for empregado com carteira assinada? Respondam aí pra mim que eu vou esperar vocês responder. Pode ou não? O advogado
né, que foi contratado, pode encaminhar um auxílio-doença para o segurado que tem carteira assinada? Respondam aí, gente. Tá difícil essa? Pode, tá? Pode encaminhar. Só que o que acontece, e isso eu já vi acontecer um monte de vezes. A empresa, ela tem que entregar um formulário pro empregado. E este formulário que contém o último dia trabalhado, ele tem que ser levado no dia da perícia, tá? Então, claro, o ideal é que a empresa encaminhe. Esse é o ideal. Mas muitas vezes a empresa não encaminha e acontece do advogado encaminhar, tá? A empresa, ela vai encaminhar e ela vai pagar para o funcionário os primeiros 15 dias. E o INSS vai pagar a partir do 16º dia. Mas vamos supor que aconteceu um problema, a pessoa não conseguiu falar com o setor responsável e daí tu vai lá e tu encaminha para o cliente. Tu tem que orientar o cliente, ou acontece muito assim, ó. A pessoa tá empregada, ela tava recebendo, foi isso que aconteceu esses dias, que eu encontrei a cliente lá no INSS e ela disse, doutora, eu não consegui fazer a perícia porque não me entregaram o formulário com a data do último dia trabalhado. O que aconteceu com ela? Ela tinha um benefício, que ela ficou um tempão em benefício, e depois cessaram e ela foi encaminhar um novo benefício. E aí, por isso que ela não tinha mais contato direto com a empresa, porque já fazia anos que ela estava em benefício, foi cessado. E aí, quando ela foi encaminhar esse outro benefício, ela ainda estava com a carteirinha aberta e ela chegou lá, porque o que acontece? Na minha cidade não tem INSS, então o INSS mais próximo é 30 quilômetros de distância. E ela chegou lá e encaminhou o auxílio-doença através de outro advogado, e o outro advogado não informou para ela que ela tinha que levar esse requerimento com o último dia de trabalho, tá? Que é um formulário assinado pela empresa, carimbado pela empresa. E aí, nesse caso, ela chegou lá e ela não conseguiu fazer a perícia. Então, né, ela perdeu tempo. E aí, o advogado, obviamente, ela vai culpar o advogado por não ter avisado. Então, a gente tem que ter esse cuidado para ver se o cliente tá ou não com carteira assinada, para ou pedir para ele encaminhar através da empresa, ou se tu for encaminhar, tu pedir esse formulário para levar, para a pessoa não perder tempo e a pessoa, né, não ter esse problema, não passar por esse tipo de problema, tá? E o que acontece? Vamos supor que esse segurado, ele ganhe o auxílio-doença. Daí ele ganhou o auxílio-doença, ele é empregado, tá? Tem carteira assinada. Ele ficou 30 dias incapacitado, porque o auxílio-doença, para quem não sabe, ele é concedido quando a pessoa tem uma incapacidade de prazo superior a 15 dias. O que é empregado, ele vai, primeiro 15 dias a empresa que paga, a partir do 16º encaminha para o INSS vai fazer perícia, tá. Vamos supor que ele recebeu 30 dias de auxílio-doença. E aí ele retornou para o trabalho. Aí ele retornou e trabalhou mais 5 dias. Só que aí ele ficou doente de novo, pela mesma doença. O que a empresa vai fazer? Ela vai pagar mais 15 e encaminhar para o INSS? O que vocês acham? Porque ela, né, a pessoa encaminhou, ela ganhou 30 dias, ela trabalhou mais 5 e daí ela precisou encaminhar de novo. Como é que vocês acham que vai ser feito? Onde tem esse formulário de último dia? Esse formulário é no site do próprio INSS. Tem esse formulário, mas é a empresa que tem que elaborar, tá? Bom, então vou falar a resposta aqui para vocês. Se o empregado teve um auxílio-doença e no prazo de 60 dias, tá? Da data em que cessou o benefício até a data que ele ficou doente de novo. Se não passou os 60 dias, a empresa pode encaminhar direto para o INSS, tá? Tem o decreto que fala, eu não sei agora de cabeça qual que é o artigo, mas tem o decreto que fala que se no prazo de 60 dias a pessoa ficou doente de novo, a empresa pode encaminhar direto para o INSS, daí ela não vai pagar esses 15 dias novamente, certo? Agora, se o segurado é contribuinte individual e ele encaminhou, vamos supor que ele fez uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia dia 1º de março. E ele
encaminhou o benefício dia 18 de março. Desde que data o INSS vai ter que pagar o benefício? Respondam aí. Ele teve um acidente 1º de março, só que ele só encaminhou, ele só ligou lá pro INSS para marcar dia 18 de março. Desde que dia ele vai receber o benefício? Vocês acham que ele perdeu os 18 dias ou não? O que vocês acham? Respondam aí. Eu vou responder essa depois, tá? Outra coisa. Se o INSS... Ó, a Catiúcia respondeu 1º de março, tá? Por quê? Porque ele tem 30 dias para marcar o requerimento, tá? Para agendar essa perícia. Se o contribuinte, ele no prazo de 30 dias, se ele deixa para marcar depois de 30 dias, aí vai perder, daí vai ser da DER, da data de entrada do requerimento. Se ele encaminhar dentro de 30 dias, vai ser da data da incapacidade, certo? Isso é para empresário, contribuinte individual, essa é a regra para 1º de março, se encaminhou até 30 dias. E se o cliente vai lá, faz a perícia, e o que acontece muito, principalmente na justiça estadual, tá? Porque na federal eles já têm essa noção e eles normalmente já dão um benefício por prazo determinado. Então, na federal é muito comum eles já estabelecer. Não, já fez a perícia e ele vai ficar incapacitado até 11 de dezembro de 2020. Tá? Na federal normalmente fazem isso. Mas na estadual, o que acontece muito? O perito, ele não coloca a data de cessação. E fica por prazo indeterminado. E aí acontece duas situações, tá? Se o perito colocar prazo indeterminado e a sentença vier prazo indeterminado, por quanto tempo o INSS vai pagar? Vai pagar por 120 dias, tá? Então, cuidado com isso, porque muitas vezes o advogado ou o cliente acha que o prazo indeterminado é um benefício, porque a pessoa vai ficar recebendo até perder de vista. E não. Se o prazo é indeterminado, o INSS vai pagar por 120 dias. Então, cuidado também com os acordos. Porque o que acontece muito? O INSS faz proposta de acordo e na proposta de acordo ele não coloca a DCB, que é a data de cessação do benefício. Quando não coloca a data de cessação do benefício, presume-se, tá, que é 120 dias. Isso tá no artigo... Deixa eu olhar aqui. Depois eu digo pra você, ó, artigo 60, alguém anota aí, por favor? Artigo 60, parágrafo 9º da Lei 8.213. Se for prazo indeterminado, o INSS vai pagar por 120 dias, tá? E o que acontece se o segurado, vamos supor que ele já tenha um HIV, e aí ele começa a pagar o INSS, tá? Ele é portador de HIV, começa a pagar o INSS. Pagou um mês, pagou 2, pagou 3, pagou 4, pagou 5, pagou 12. Apesar de que o HIV tem isenção de carência, né? Mas vamos supor que ele pagou já 12 contribuições. Só que aí passou vários anos e ele não pagou mais. Daí ele volta a pagar e paga uma só. Não vou botar HIV, porque o HIV ele tem isenção de carência, então vou botar outra doença. Vamos supor que é um problema na coluna. E aí ele pagou um mês, e aí o INSS vem e alega assim, ó, não, porque quando ele entrou no sistema, né, quando ele se filiou ao INSS, ele já tinha a doença, então eu não vou pagar o auxílio-doença para ele, porque ele já era portador da doença. E aí o que tu vai alegar? Tu vai alegar, ok, ele era portador da doença, mas teve o agravamento. Então, antes ele era portador da doença, mas ele conseguia trabalhar. E hoje, com o agravamento da doença, ele não consegue mais trabalhar. E o agravamento da doença vai dar direito ao benefício de auxílio-doença. Então, ainda que ele ingresse no sistema sendo portador da doença, o agravamento gera sim o direito dele ganhar o auxílio ou uma aposentadoria.
Isso tá em qual artigo? 59, parágrafo 1º, tá? O que acontece muito? Tem pessoas mais idosas, e a gente tem que ter cuidado quando a gente encaminha auxílio-doença das pessoas mais idosas, que elas pagam o INSS lá em 1970, 1980, e aí elas ficam 20 anos sem pagar e começa a ficar incapacitada para o trabalho e ela vai e começa a pagar o INSS. O que aconteceu num caso que eu entrei, tá? Era uma pessoa de 60 e poucos anos e ela tinha ficado mais de 20 anos sem pagar o INSS. Ela voltou a pagar o INSS e quando fechou 12 meses, ela encaminhou o auxílio-doença e daí ela encaminhou, daí não passou na perícia e daí ela encaminhou judicial e ela passou na perícia judicial. Só que o que o juiz falou? Olha, pela análise da documentação, a gente verifica que há 20 anos atrás ela pagava INSS. Ela ficou 20 anos sem pagar o INSS. Daí ela pagou 12 meses e aí ela encaminhou o benefício e ainda que ela estivesse incapacitada, porque o laudo pericial disse que ela estava incapacitada, verifica-se que ela pagou o INSS unicamente com o objetivo de ganhar o benefício, porque ela já estava incapacitada para o trabalho. E daí, neste caso, eu aleguei o agravamento da doença, porque apesar dela já ter a doença agravou, mas neste caso, infelizmente, não ganhei, fiz recurso, não ganhei, tá? Então, cuidado quando se trata desses casos das pessoas ser muito mais velhas e ter ficado muito tempo ali nos períodos intermediários ali sem pagar. Porque acaba caracterizando que a pessoa pagou somente para encaminhar o auxílio-doença, era uma doença de coluna, né? E aí a pessoa, né, mesmo com o laudo, eu não consegui reverter a sentença e a gente perdeu esse benefício para cliente. Então, cuidado nesses casos. Outro caso que eu quero contar para vocês, mas esse caso aí foi favorável, tá? A gente, né, vive de perdas e ganhos, graças a Deus mais ganhos do que perdas. Então, tem um caso muito, muito legal aqui para falar para vocês, que é um pedreiro, tá? Ele é meu cliente até hoje. Ele é pedreiro e ele era vereador. E aí ele sofreu teve um problema na coluna e ele ganhou o benefício. Só que assim, o que acontece? Ele tinha atividade concomitante. Como pedreiro, ele ganhava um salário mínimo, ele pagava sobre um salário mínimo. Como vereador, ele contribuía para o INSS por R$3.000. E aí ele ficou incapacitado, ele teve um problema na coluna, ficou incapacitado, não conseguiu mais exercer a atividade dele de pedreiro, encaminhou um auxílio-doença. Foi negado porque alegaram que ele estava exercendo a atividade de vereador. Entramos judicialmente, ficou caracterizado que para a atividade de pedreiro ele estava incapacitado. Só que durante todo esse tempo ele continuou exercendo a atividade de vereador. Perdemos o processo. O juiz entendeu que porque ele estava trabalhando, ele não poderia receber um auxílio-doença. Esse processo demorou uns 4 anos, porque é um processo mais antigo, os processos mais antigos demoravam mais tempo. Hoje em dia os processos são bem mais rápidos. Mas esse processo demorou 4 anos e a gente conseguiu reverter na turma recursal esse processo. Por quê? Porque quando se trata de atividade concomitante, a gente tem que analisar para qual atividade ele está incapacitado. E não necessariamente ele tem que estar incapacitado para as duas. Como ele tinha atividade de pedreiro e vereador e ele estava incapacitado somente para a atividade de pedreiro, a gente conseguiu esses 4 anos de atrasado dessa atividade de pedreiro. Claro que ele nem recebeu ainda, ele vai receber esse ano, porque deu precatório. Para quem não sabe o que é precatório, é acima de 60 salários mínimos. Deu precatório e ele ainda nem recebeu. Esse processo já faz muitos anos. Oi, doutor David, tudo bem? Então, gente, podem mandar pergunta, mas eu vou responder as perguntas depois, tá? E aí, a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que entender do previdenciário, a gente tem que tentar, e a gente tem que estudar, e a gente tem que tentar. Porque imagina,
ele vai ganhar agora um precatório de mais de 80 mil reais. Por quê? Porque a gente conhece a legislação, porque a gente fez recurso, porque se a gente tivesse, a sentença deu desfavorável, então não tem o que fazer. E aí é nesses recursos que normalmente vêm essas ações grandes, porque demora muitas vezes para ser julgado, e nesse tempo de espera vai contando o atrasado. E aí vai 4, 5 anos de atrasado. E nesse caso a gente, né, ainda tem o precatório para receber esse ano. Então, prestem atenção aos detalhes. Não necessariamente a atividade concomitante, a pessoa tem que estar incapaz para 2 atividades. Ela pode estar incapaz para uma só. E claro, a renda dele vai ser sobre um salário, não sobre os 3, porque os 3 era vereador e ele continuava exercendo. Outra coisa importante, ficha de entrevista, tá? É muito importante a gente ter uma ficha de entrevista. A gente anotar, obviamente, todos os dados do cliente, mas a gente perguntar para o cliente se ele teve ou não processo judicial. O que aconteceu comigo em um processo, e o processo era físico, tá? Agora a gente sabe que mudou, alterou a questão da competência delegada da Justiça Estadual, mas, no caso, essa ação ela já era mais antiga. Então, o que aconteceu, que foi uma coisa muito chata que aconteceu comigo, um cliente em 2012, ele entrou com uma ação de auxílio-doença na Justiça Estadual, porque é na comarca da cidade vizinha, né, e os processos são físicos. E aí ele entrou com essa ação de auxílio-doença com um advogado lá da cidade dele, lá, que é a cidade vizinha, né, em 2012, e ele ganhou tutela de urgência. Na época era tutela antecipada. E ele fez a perícia e não passou. Só que ele continuou recebendo essa tutela de urgência. Indevidamente, né? Mas continuou recebendo. 2012, tá? Esse processo é de 2019, do ano passado. Então imagina quanto tempo ele ficou recebendo. Aí em 2019 ele chegou no meu escritório e falou assim: doutora, o meu benefício foi cessado. Cessaram há 2 meses atrás. Eu disse, tá, então me traz a documentação e eu vou entrar com restabelecimento. Porque a gente tem que também saber qual é a diferença de concessão e restabelecimento, tá? Concessão é quando a pessoa nunca recebeu o benefício. Aí tu vai entrar com uma concessão. E ela vai ser paga da DER, data de entrada do requerimento. Restabelecimento é quando a pessoa recebeu o benefício, cessou, mesmo que tu encaminhe um novo pedido, tu vai pedir o quê? O restabelecimento, que é a data da cessação do último benefício. Então, se cessou e a pessoa esperou 2 meses e encaminhou um novo auxílio-doença, tu vai pedir desde da cessação do anterior, tá? Tu vai até informar que teve um novo pedido, que foi negado, mas tu vai pedir da cessação do benefício anterior. Então, eu entrei com restabelecimento no caso desse cliente, e quando veio a sentença, eu fiquei surpresa, por quê? Porque teve condenação de litigância de má-fé, porque ele tinha um outro processo, ele fez a perícia, ele teve negada a perícia, e aí eu entrei com restabelecimento. Só que eu não tinha conhecimento, e muito menos o cliente, porque tu imagina um cliente que te procurou em 2012, se ele vai lembrar que ele tem um processo em andamento em 2019, que foi quando ele me procurou. Para ele, aquele processo já tinha terminado, e ele estava recebendo. Era essa a informação que ele tinha. E como ele era uma pessoa bem humilde, porque a gente nota, né, se a pessoa é malandra ou a pessoa é bem humilde. Ele era muito humilde. Ele era semi-analfabeto. Então, realmente, ele não tinha como saber, e eu não tinha como saber, porque esse processo era de 2012, processo físico. Eu não fiz a pesquisa no site do Tribunal de Justiça, porque quando a gente faz na Justiça Federal, o que acontece normalmente? O próprio sistema, ele informa se tem litispendência ou não. Mas na Justiça Estadual, esse processo de 2012, eu não tinha conhecimento.
E aí, obviamente, entrei com um recurso para isentar essa multa da litigância de má-fé. Expliquei toda a situação, que eu não tinha conhecimento, porque eu, né, não era advogada do processo, e o cliente era muito humilde também, não tinha conhecimento. Então, agora estou aguardando o resultado do recurso. Mas é muito importante a gente saber, a gente perguntar para o cliente e a gente fazer essa pesquisa para ver se ele já teve ou não processo, tá? Mas outra coisa também que a gente tem que... outra coisa que foi inclusive um dos fundamentos desse meu recurso é a inexistência da coisa julgada quando se trata de ação previdenciária, tá? Eu entrei com auxílio doença. Aí o meu cliente fez a perícia e aí ele não passou. E aí eu espero um mês, eu entro com um novo pedido de auxílio doença e aí ele faz a perícia no INSS e ele não passa. Eu posso entrar de novo na justiça? Posso. Por quê? Porque teve alteração da situação fática. Claro, tu não vai entrar com os mesmos documentos, não vai pegar tudo igual aqueles documentos e vai entrar tudo de novo com o mesmo documento. Tu vai pedir para ele pegar novos exames, vai pegar um laudo novo. E outra coisa que eu falei aqui, que depois eu vou falar, deixa eu terminar essa história, né? Senão eu vou emendando uma coisa na outra. Porque daqui a um pouco a live vai terminar, só falta 10 minutos, então eu tenho que... O que acontece? Quando se trata de ação de relação jurídica de trato continuado, tá? Que é o caso do auxílio-doença. E uma aposentadoria por rural eu já consegui reverter também, alegando inexistência da coisa julgada. Então, assim, ó, anotem aí, artigo 505, parágrafo 1º do CPC. O que fala? Quando tem uma relação jurídica de trato continuado e teve uma modificação do estado de fato ou de direito, a gente pode sim entrar com um novo processo. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai entrar com um novo pedido no INSS, vai ter uma nova negativa e tu vai entrar com uma ação judicial em relação a esse novo pedido, tá? Isso é permitido sim, e a gente deve fazer isso sim. Quando o teu cliente perde o processo, tu não pode pegar e dizer pra ele, ó, tu perdeu o processo, pega tuas coisinhas e vai embora. Não! Tu vai lá e se tu vê que realmente, né, ele tá incapacitado, porque a gente tem que saber distinguir, isso só com o tempo a gente vai saber, a gente saber distinguir até que ponto o cliente está necessitado, incapacitado, ou ele apenas necessita de um benefício porque ele está numa situação de desemprego. Isso acontece muito, a gente vê muito de pessoas, principalmente assim, acima de 50 anos, 55 anos. A gente tem aqui na nossa cidade muita construção civil, né? Nossa cidade ela é baseada na construção civil e temos muito pedreiros. Então, quando eles chegam assim com 55 anos para cima, eles não conseguem mais emprego. E aí eles te procuram para entrar com auxílio-doença, alegando que eles estão incapacitados. Então, a gente tem que ter esse cuidado para distinguir até que ponto ele está realmente incapacitado e até que ponto ele está desempregado e não consegue emprego, tá? Então, assim, o que aconteceu em uma das oportunidades que eu entrei? Era uma aposentadoria, eu vou até mudar um pouquinho, né, só para falar dessa coisa julgada, para dar um exemplo. Eu entrei com uma aposentadoria, um outro advogado entrou com uma aposentadoria para comprovar um tempo de rural, para ela se aposentar por tempo de contribuição com cômputo de rural. O advogado foi lá e fez o processo e ficou caracterizado que não tinha prova suficiente para a questão do rural. A pessoa perdeu o processo, transitou em julgado e ela veio me procurar. E eu lembro que na época eu pesquisei e o outro advogado que trabalhava comigo, que era meu sócio, disse assim, não, isso aí não vai dar. Isso aí nem tenta porque não vai dar, porque já tem coisa julgada, isso aí não vai dar. Eu disse, não, eu vou tentar. Eu vou tentar porque eu li que dava, que não sei o quê. E aí eu entrei com o processo, né? O processo dela era da Justiça Estadual, porque ela morava em Osório, que é a cidade vizinha, que não tinha Justiça Federal. E aqui na minha cidade tem Justiça Federal. Então a gente entrou na Federal, a gente juntou novas provas, a gente teve novas testemunhas e a gente conseguiu comprovar o rural dela e hoje ela é aposentada graças à inexistência
inexistência da coisa julgada nas ações previdenciárias. Então é muito importante a gente saber, porque são tudo detalhes, né? São pequenos detalhes, mas tu imagina tu perder uma aposentadoria, a pessoa vai deixar de receber anos e anos e anos, talvez por uma informação que tu não saiba e algo que tu não tenha feito em favor do cliente. Claro que a gente nunca vai saber tudo, mas quando a gente estuda e a gente pesquisa e a gente pega a documentação do cliente e não diz para ele ir embora antes de realmente analisar, a gente vai ter sucesso muito mais vezes, né? Então, voltando, né, para os benefícios por incapacidade, só para dar o exemplo da inexistência da coisa julgada, né? Voltando para o benefício de incapacidade, o que eu vejo muito é advogados que não juntam a documentação necessária e muitas vezes o cliente fica mal instruído também na ocasião da perícia, porque já aconteceu de a gente perder em primeira instância um processo. A minha cliente, ela era vendedora de loja, tá? Ela tinha uma carteira assinada como vendedora de loja. Depois disso, ela passou a ser faxineira e ela pagava como contribuinte autônoma de faxineira. E depois disso, ela ficou um tempo desempregada porque realmente ela não conseguia voltar para o trabalho porque ela estava incapacitada em razão de um problema na coluna, tá? E aí, na data da perícia, o perito perguntou, qual que é a tua atividade? E o que ela falou? Ela falou que era do lar. Eu sou do lar. Mas não é que ela era do lar. Na verdade, ela estava do lar em razão da incapacidade dela, mas ela não era do lar, ela era faxineira e antes disso ela era vendedora. E aí, na perícia judicial, ficou estabelecido no laudo que ela estava incapacitada para atividade faxineira, mas para sua atividade, que era do lar, ela não estava incapacitada. E aí a sentença foi de improcedência, porque ela se declarou do lar. E aí a gente teve que fazer um recurso, a gente teve que alegar muita coisa baseada na carteira de trabalho, que ela tinha informado errado, que ela era do lar, que tinha sido uma informação equivocada. E aí, graças a Deus, esse ano, TRF4, conseguimos reverter a situação dela. Inclusive, ela foi aposentada por invalidez. Então, são esses detalhes que nós, advogados, temos que saber para orientar nosso cliente. Então, tu já anota aí, do lar e risca. Do lar, não. A pessoa não pode dizer que é do lar, porque do lar estraga tudo, estraga o processo. Então, cuidado também quando tu vai pedir para o cliente pagar o INSS, se ele quiser encaminhar um auxílio-doença futuramente, e ele está inscrito como, né, a mulher inscrita como dona de casa, naquela contribuição de 5%. Se a pessoa vai encaminhar um auxílio-doença, essa contribuição de 5%, ela vai ser prejudicial, porque ela vai ser dona de casa. E muitas vezes, tu vai estar incapacitado para uma atividade que é faxineira, mas tu não vai estar incapacitado para uma atividade que é do lar. Porque o que os peritos entendem? Do lar, ela vai exercer ali a atividade doméstica quando ela pode, né? Não é algo que ela tem, que ela é obrigada daquele horário ali fazer. Oi, Mayara, tudo bem? Então, cuidado com do lar, cuidado com contribuição de 5% como dona de casa. Outra coisa, tá? Dona de casa, 5%, tem que ter cadastro no CAD único. Não é só a pessoa pegar o carnezinho, preencher e pagar. Não, tem que ter cadastro no CAD único. A pessoa tem que cumprir o requisito da renda, que é até 2 salários da família, né? A família tem que ter uma renda de até 2 salários para conseguir se enquadrar no CAD único e para conseguir se enquadrar na categoria dos 5% da dona de casa. Então, se a gente não se ativer a esses detalhes, já aconteceu de uma cliente, ela pagava esses 5% como dona de casa, sem ter feito o cadastro no CAD único, ela fez o processo, ficou constatado que ela estava incapacitada para o trabalho, mas em razão dessa contribuição de 5%, ela não foi contabilizada porque ela não estava cadastrada no CAD único.
E aí ela tinha a possibilidade de complementar, o juiz deu a possibilidade de complementar, só que era 4 mil reais. E como ela era realmente muito pobre, ela não tinha esse valor para contribuir. Então, o que aconteceu? Isso não é, esse processo não era meu, né? Esse processo, então, foi improcedente, porque ela não tinha a condição de pagar. E depois disso, ela me procurou, aí eu tive que entrar com benefício assistencial. Porque como aquela contribuição não foi computada, ela não tinha qualidade de segurado, e aí a gente teve que entrar com um pedido de benefício assistencial. Esse ano saiu o benefício dela, ela recebeu o benefício assistencial, mas ela poderia estar recebendo um auxílio-doença se ela tivesse sido bem informada antes de pagar essa contribuição de 5% e ter tido o cadastro no CadÚnico. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente tem que sim estudar, a gente tem que estudar muito, a gente tem que saber a prática, tá? A live já vai acabar, então eu já não vou conseguir responder as perguntas. Eu falei que eu não ia conseguir falar tudo, né, que era muita coisa, mas essa é só a aula 1, a gente tem os dias de aula vão ser hoje, que é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, tá? Então vai ser a semana do Previdenciário no Campo de Batalha. Eu vou falar amanhã de planejamento previdenciário, como é uma coisa que todo mundo pediu, amanhã já vou falar de planejamento previdenciário. Eu sei que é sexta, mas quem é interessado, quem quer aumentar a renda, ganhar R$1.000 por planejamento, né? Porque vai ganhar quanto por planejamento? R$1.000, vai cobrar R$1.000 no planejamento. Então, tu fica amanhã aqui comigo pra gente conseguir aumentar a renda do teu escritório e ajudar nossos clientes, né? Porque o planejamento previdenciário, eu digo que é um ganha-ganha, porque o cliente ganha e a gente ganha, porque a gente antecipa a aposentadoria dele, a gente aumenta a renda dele e a gente ganha também sem precisar fazer o processo. Então, gente, eu vou finalizar, eu tinha mais coisas pra falar, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou finalizar a live para conseguir salvar e deixar salva lá no YouTube. Eu desde já agradeço todos aqui. Então, beijo, gente. Vou tentar responder as perguntas depois, tá? Pelo canal do Telegram. Então, eu vou depois olhar a live de novo e respondo as perguntas pelo canal do Telegram. Beijo, gente. Obrigada por estar aqui comigo.